Eu comprei 3 pacotes de semente, exemplo, de maçã, achando que era banana, e plantei. Vai nascer o quê? Maçã. Mas eu errei, correto? Errei com 3 pacotes. Qual foi o erro que eu cometi? Primeiro, não li a embalagem, não li o que estava escrito, plantei achando que era banana e nasceu maçã. Aprendi. Isso quer dizer o seguinte, eu nunca mais vou errar quando eu for plantar algo. Amanhã você vai plantar 20 pacotes, mas você vai ler antes, porque você vai lembrar que quando você plantou 3, você não leu e você cometeu um erro. Então, Deus permite alguns erros hoje, onde o impacto não é tão grande, apesar de você achar que é, porque este erro de hoje vai te trazer um grande aprendizado. Amanhã, quando ele te entregar 20, você já não erra. Entendi. Então, olha só, que bom que você errou com 3. Porque quando você estiver plantando 50, 100, 1000 pacotes, você não vai errar. Então, por isso que ele precisa... Peraí, deixa eu ajudar ele aqui. Deixa ele errar aqui. Vou errar no pouco. Existe um segredo no pouco, né? Se não dominar o pequeno, se não dominar o que é pouco, eu nunca vou ter nada grande. Entendeu? Então é por isso, esses aprendizados, ele vem porque lá na frente você vai passar por algo parecido, mas você já aprendeu. Você não vai cometer o mesmo erro. Bem-vindos ao MentorCast, aqui você aprende tudo sobre gestão das suas emoções, autoconhecimento e gestão de pessoas. Eu sou Cleiton Pinheiro e hoje estou com a equipe da LF Gestão. Do meu lado esquerdo, Dona Ingrid. Oi, Cleiton. Senhor Matheus. Fala, galera. E no banquinho, Arielle. Oi, Cleiton. Gente, você não entendeu nada, né? Calma. É apenas uma brincadeira, porque hoje, olha só que interessante, hoje eu estou tendo a oportunidade de receber aqui os meus amigos, a equipe do Instituto Destiny. Mas antes de apresentar, deixa eu falar algo importante. O MentorCast, quando começou, o Thiago chegou para mim, Thiago Brunet, ele falou o seguinte, cara, você precisa ter um podcast. Na época, por questões de complexo, a maneira como eu me chegava, eu falei, não, mas quem vai querer ouvir o meu podcast? As pessoas, ao invés de ouvir o meu, elas já escutam o seu e eu aqui nos meus bloqueios internos. E aí eu entendi, até porque Deus começou a me cobrar que eu precisava fazer isso. Então, qual é a linha que vai seguir do MentorCast? Se você pegar os primeiros episódios, e até hoje a gente preservou muito isso, o MentorCast é o nosso momento de descontração. Então eu sempre no Instituto Destiny, na época que eu trabalhava lá, nós tínhamos um momento onde os meninos sentavam e eles começavam a me fazer uma sabatina, uma série de perguntas. E eu ia respondendo. E aí eu falei para eles assim, falei, olha, vamos trazer isso então para o nosso podcast, vamos trazer isso para o MentorCast. Inclusive o nome MentorCast, quem sugeriu foi o Wesley. Só para vocês entenderem, Deus usou, às vezes Deus usa o Wesley e Deus usou ele para falar sobre o nome do MentorCast. Então, assim, hoje com muita alegria, porque eles fazem parte da nossa história, fazem parte da história da LF, fazem parte da história do MentorCast. Olha só que interessante, antes eles eram participantes, hoje eles estão vindo aqui como convidados, Deus honrando a vida deles. Hoje eu estou recebendo aqui a equipe do Instituto Destiny. Estou arrepiado. Do meu lado esquerdo, Wesley. Gente, é um prazer inenarrável estar aqui. Sim. Saudade de falar isso, né? Sim. E Teixeirinha. aí, gente? Tudo bem? Lucas Aguiar, também conhecido como Teixeirinha. Noivo. Prazer. E no banquinho, pra gente não perder o costume, Beto Malvão. Muito prazer estar aqui mais uma vez, que alegria, Cleiton. Foi o Wesley que estipulou pro Malvão ficar lá de novo. Não. Tem coisa que não... Fala a verdade pra gente, Malvão. Eu não vou falar de bastidores, mas foi assim, ó, vamos gravar? Não, só posso gravar se for nesse dia, nesse horário, só gravo se for com Segue a minha agenda. Não, Barão, você precisa ver. Outra coisa. Ele ainda pensou assim, ele falou, não, eu vou te passar o contato da minha secretária. Eu falei, não, ele queria passar o contato da secretária. Mandou a foto oficial dele pra Gente, tem coisa que não muda. Então, assim, só para você já entender. Mas eu tô muito feliz de receber vocês, tá? Diante daquilo que Deus vem fazendo, diante de todo o crescimento, hoje é um dia que Deus está honrando vocês, porque olha só, vocês como equipe participavam e hoje vocês estão vindo como convidados especiais dentro dessa série que nós estamos trazendo aqui de convidados no MentorCast. Tema de hoje, como romper, como avançar, como ir para o próximo nível, Cleiton. Muito bom. Então, este é o tema de hoje. Eu preparei aqui algo que eu quero compartilhar e claro que hoje não é uma entrevista, a gente vai aproveitar como tudo começou, né? Então eu vou trazer aqui o tema e eles vão perguntar. E essas perguntas representam você.
Antes eu queria te fazer um convite. Dia 14 de dezembro nós temos o Poder do Básico. Você não vai alcançar o extraordinário sem antes você realizar o que é básico. E o que é básico, muitas vezes nós não focamos. Você não ganha parabéns se você fizer algo básico. O máximo que você recebe é, você não fez mais que obrigação. Existem erros básicos que você está cometendo na sua vida que é justamente que estão te impedindo de alcançar coisas extraordinárias. Por isso que dia 14 de dezembro você tem esse compromisso comigo. Ingressos a partir de R$ 97,00, então desculpa, não tem justificativa para você não estar dia 14 de dezembro, o Poder do Básico. Você vai identificar todos os erros básicos que você está cometendo e o que realmente precisa ser feito para você alcançar o próximo nível, para você viver o extraordinário. Vamos lá. Como romper, como avançar? É algo que vocês querem saber? Com certeza. Sim, todo mundo, né, Cleiton? Sempre. Primeira coisa importante sobre como romper, como ir para o próximo nível. Fé e coragem. Ó, Nós estávamos, inclusive, conversando sobre isso ali nos bastidores. Tem uma ministração minha que subiu, onde eu estou explicando isso, né? Lá eu explico a diferença do medo, a diferença da fé e a diferença da coragem, porque muitas vezes nós confundimos. Existem momentos na vida que você não precisa ter fé, você precisa ter coragem. Só que se você misturar, se você espiritualizar o que não é espiritual, não vai acontecer. Você não vai fazer. Tanto é que Josué 1,9 diz assim: seja forte e corajoso. Aqui é Deus falando com Josué. Por que Deus não falou, seja forte e tenha fé? Vocês nunca pararam para pensar nisso? Por que Deus naquele momento não pede para Josué para ter fé? Ele pede para ele ter coragem, porque existe uma diferença na fé e na coragem. Então, para você crescer, para você ir para o próximo nível, você precisa primeiro ter o discernimento do que exige a minha fé ou exige a minha coragem. O próximo nível geralmente exige a coragem, não a fé. Porque o próximo nível você tem que fazer coisas que você já aprendeu. Mas por que você não tem um discernimento? Qual é a diferença dos dois, Cleiton? Quando eu falo que eu preciso de fé, aqui é algo espiritual, porque a fé é a certeza do que eu vejo, daquilo que eu não vejo, mas eu creio. Aqui é espiritual. Eu tenho certeza que Deus vai fazer aquilo. A coragem é diferente. É um caminho que você vai trilhar que não é novidade, porque você já fez coisas parecidas, mas você vai precisar de muita coragem para você não desistir no percurso. Não desistir na metade do caminho. Outra coisa importante já para trazer aqui para vocês, e já vou abrir para perguntas. Como que eu sei que eu estou no caminho? Como que eu sei que eu estou crescendo, Cleiton? Se você sentiu vontade de desistir. meu Deus. A vontade de desistir é um dos sinais que você está no caminho. Eu sei que Deus já te achou. Tá quase caindo ali da xepa. Eu sei que Deus já te achou aí, Malvão, mas deixa eu te falar uma coisa. Você nunca vai pensar em desistir na zona de conforto. É isso. Nossa, muito bom. Você nunca conheceu uma pessoa que ela estava na zona de conforto e falou assim, eu estou pensando em desistir, minha vida está muito tranquila. Você está pensando em desistir? Esse daqui é um dos sinais que você está no caminho. Porque na zona de conforto a gente não quer desistir. Pelo contrário, nós gostamos de lá. Então, se nos últimos tempos você pensou em desistir várias vezes, meu conselho para você é, continue. Você está no caminho. É só questão de tempo, as coisas vão acontecer. Porém, você precisa fazer a sua parte. Então, a vontade de desistir é um dos sinais que você está no caminho certo. Vamos lá. Perguntas. Mas, Cleiton, eu tô nessa fase, aí eu vou na fase do conforto, vou pra fase que eu penso em desistir. Só que eu vou passar tanto tempo ali que isso vai se tornar confortável pra mim. Aí vai surgir uma nova fase que eu vou pensar em desistir de novo, isso é um ciclo infinito. Mas guarde uma coisa, crescer dói. Quando que você pensa em desistir? Quando tá doendo? Uhum. Você não pensa em desistir no prazer. E a zona de conforto, muitas vezes, ela te dá prazer. A zona de conforto, ela te traz rotinas. A zona de conforto, você não tem surpresa. Então, a zona de conforto, você nunca vai pensar em desistir. Quando você sente a dor, é que você tem a vontade de desistir. Pode ver, quando algo está doendo em você, você fala, para. Eu não quero continuar com isso. Mas essa dor que você está sentindo é a dor do crescimento. Que é melhor você sentir a dor do crescimento hoje e romper do que a dor do arrependimento amanhã. Porque a dor do arrependimento, quando ela chega, não tem nada que você possa fazer para reverter. Eu vou pegar um exemplo muito simples aqui, para vocês entenderem sobre a dor do arrependimento. Eu falo muito isso na Imersão Evolution. Vocês lembram do lançamento do meu livro? Vocês estavam presentes. Sim. Foi um dia muito importante na minha vida. Em setembro. Setembro, isso, 2022.
E foi engraçado, né? Porque foi justamente na minha... Hoje eu posso falar, mas foi na minha saída do instituto. Naquela época eu estava saindo do instituto, as pessoas não sabiam. E eu lanço um livro chamado O Poder do Recomeço. Nunca fez tanto sentido lançar um livro como foi feito naquela ocasião. Tá até aqui o livro. Naquele lançamento... que tem um webinário top nesse livro aqui, ó, com QR Code, então ó, assiste lá. Não muda, tem coisa que não muda, gente. Tem coisa que não muda. O passado e o de hoje. Eu falei pra equipe. Foi gravado ontem. A equipe insistiu, eu falei, tem certeza que quer trazer o Wesley? Traz o Teixeirinha, traz o Mavão, resgata o Ramon, o Nunes. Não, Wesley. É o que o público quer. Só pra causar, né? Só pra causar. Mas olha só, se você pegar as fotos daquele lançamento, eu estou com uma camisa pra fora, que era como eu usava, tipo assim, aos meus olhos hoje, não tava legal, só que dias antes eu tinha ganhado um costume. Nossa. Só que eu nunca, até aquele momento, nunca tinha tido um costume. Então assim, eu ganhei um costume que na realidade era aquela roupa que era para eu estar no lançamento do livro, só que ele não serviu. Ele ficou apertado. Quando eu fui até a loja, o único que serviu era o dobro do preço. E ali é um outro processo de crença, de bloqueio, que eu peguei, depois eu voltei e troquei por outras peças. Mas enfim, o que eu quero trazer é o seguinte. Se você me perguntar, eu me arrependo de estar vestido daquela maneira no lançamento do meu livro, por causa da mentalidade que eu tinha. Não tem nada que eu possa fazer para mudar isso. Não tem nada que eu possa fazer para voltar ao tempo e eu estar com outra roupa. E por que o arrependimento veio? Porque eu recebi a roupa certa, mas por causa de bloqueios, de crenças, eu não utilizei. Então o arrependimento, quando chega, não tem nada que você possa fazer para voltar. Por isso que se você tiver que escolher entre a dor do crescimento hoje ou a dor do arrependimento amanhã, sempre escolha a dor do crescimento hoje. Porque no dia que o arrependimento chegar, não tem nada que você possa fazer para voltar atrás. Porque o tempo é a única coisa que você não recupera. Uma decisão errada é a única coisa que não tem como você, com o tempo, voltar atrás. E não tomar a decisão também é uma decisão. Isso aqui é importante você entender. Mas como que a gente consegue identificar a dor do crescimento? Porque quando a gente está naquele momento, a dor é uma dor. A gente não consegue identificar, às vezes, quando é do crescimento ou não. Dor do crescimento é traição. Pessoas que saem da sua vida que você nunca esperou que saísse. Ter que fazer coisas que você não quer fazer e que aquilo exige de você. Ter que abrir mão de coisas que você adora fazer, mas você entende que não é necessário. Vou te dar um exemplo. Eu comecei a ir para academia. Estou emagrecendo. Dor do crescimento. Irmão, você não tem noção como eu saio daquela academia. E eu saio estressado, você vê nos stories, né? A Luciana está mais estressada do que eu. Tem como eu ir para academia, tem como eu ter uma vida mais saudável, tem como eu cuidar do meu corpo sem passar por essa dor? Não tem como. Você pensa em desistir? Claro que eu penso. Quando eu começo ali, quando eu lembro que eu tenho que ir, eu falo, caraca, claro que a minha mente ela vai mudar, vai chegar uma hora que eu vou acostumar a isso, eu vou sentir prazer. Mas eu ainda não estou nessa fase. Eu ainda estou na fase pensando em desistir. Se eu desistir da academia, é uma boa para mim? Não. Não. Por que eu estou pensando em desistir? Porque eu sei o esforço que eu tenho que fazer. Então, tudo aquilo que você tem que se esforçar, tudo aquilo que você tem que abrir mão. Enquanto as pessoas estão descansando, você está estudando, isso é dor do crescimento. As pessoas saindo da sua vida que você nunca imaginou que elas saíssem, isso é dor do crescimento. Ter que falar não para algumas pessoas, se posicionar, isso é dor do crescimento. Ter que abrir mão do que você gosta para fazer o que é preciso, isso é dor do crescimento. Ter que continuar em momentos que você tem certeza que você deveria desistir, dor do crescimento. Ter que fazer coisas que você não quer fazer porque você acha que você não é capaz, dor do crescimento. São várias. E como que a gente, um gatilho, talvez uma tática que você tem, de não desistir no momento que a gente quer desistir? Desistir não é opção para aqueles que querem crescer. Desistir não é opção para aqueles que decidem ter uma vida com Deus. Desistir não é opção para aqueles que decidem cumprir o seu propósito. Essas três coisas me ajudam. Então desistir não está no meu vocabulário. Existe uma diferença entre você reajustar, entre você recomeçar. Mas desistir, e cuidado que a desistência ela vem sempre com uma história. Eu não desisti de fazer o MentorCast, eu criei algo diferente. Não, eu desisti, eu só estou contando uma história bonita para não assumir que eu desisti. Então isso aqui é importante. Uma coisa assim, olha, eu comecei algo, não está dando resultado, entendeu? E eu vou reajustar, mas eu não vou abrir mão de fazer aquilo. Para facilitar, imagine se você não tivesse desistido de coisas lá atrás, quem você seria hoje? No mínimo um especialista.
Se você tivesse continuado com aquele comportamento, se você tivesse continuado estudando, exemplo, vamos pegar um exemplo sempre, inglês. Se você não tivesse desistido do inglês que você começou e você parou, hoje você seria uma pessoa fluente, você seria um especialista. Talvez portas teriam se aberto para você. Então, quais foram as coisas que vocês desistiram lá atrás e que se você não tivesse desistido, hoje você seria uma referência, um especialista? Ô, Cleiton, como que você tá fazendo pra, por exemplo, você tá falando da dor da academia, como que você tá fazendo pra, eu tenho que ir, porque nesse tempo aqui eu podia estar produzindo, muitas pessoas pensam assim, nesse tempo eu podia estar dando uma mentoria ou eu parei gravando vídeo. São duas coisas aqui, eu parei de contar uma história pra mim, porque antes a história que contava minha vida é corrida, tanto que sabe o que eu fiz? Minha academia é 4 horas da tarde, segunda e quarta-feira, no meio do dia. Então eu paro. Faz parte da sua agenda. Faz parte da minha agenda, 4 horas. Tem 3h30, porque às 3h30 eu já não posso ter agenda, porque daqui a pouco eu tenho que estar na academia. Então eu paro para fazer isso, já coloquei na minha agenda, já está lá na agenda, entendeu? Porque eu decidi fazer o que é certo e não o que eu gosto. Eu percebi que com relação à academia, eu não gostava. Eu estou igual criança emocional, eu não gosto, não vou fazer. Então eu decidi fazer o que é preciso. Por que eu decidi? Porque eu quero chegar na velhice com saúde. Cara, eu quero curtir meus netos. Eu quero curtir meus bisnetos. E se eu não tomar essa decisão hoje, eu não consigo chegar na velhice com saúde. Sim. Aí do que adianta? Eu estou trabalhando tanto para chegar na velhice, me arrastando? Então, pensando no futuro, eu e a Luciana, nós tomamos uma decisão de cuidar da nossa saúde. E não é só a saúde física, tá? Porque a saúde mental também ela é fundamental. Só antes do Malvão perguntar... tudo bem. Ficou só 2 horas aqui. Não, porque talvez que você ia cortar o Cleiton. Porque talvez Deus vai falar com você aqui agora, vai te achar agora. Por que Deus não pediu para Josué ter fé? Por que ele pediu coragem? Porque aquilo que ele ia fazer, ele já tinha sido treinado com Moisés. Não era nada novo para ele. Ele teve uma vida ali com Moisés, onde Moisés foi ensinando para ele. Olha só, Deus poderia, quando Moisés morre, Deus poderia ter pego o filho de Moisés. Por que ele não pegou o filho e pegou Josué? Porque Josué acompanhava, Josué tinha sido treinado. Ele teve que abrir o mar lá na frente também. Peraí, mas Moisés abriu o mar. Ah, tá bom, Cleiton, mas Moisés não derrubou as muralhas de Jericó igual Josué fez. Mas ali não tinha a ver com derrubar muralhas, tinha a ver com obediência. Ele foi treinado com Moisés na obediência. Então ele viu quanto Moisés era obediente a Deus. Então quando Deus deu o comando para ele sobre as muralhas, ele só precisava fazer uma coisa, só obedecer. Então ali não tinha nada novo para ele. O que ele teve que fazer, de alguma maneira, ele já tinha visto Moisés, ele já tinha sido treinado. Então a coragem, ela vai vir todas as vezes que você tiver que fazer algo, que você de alguma maneira já fez aquilo ou já viu alguém fazendo. Porque aí não é mais a certeza do que eu não vejo, porque eu já vi. A fé é a certeza do que eu não vejo, mas eu creio. Agora, tudo aquilo que eu já sei, mais ou menos, como funciona, não é. Eu já vi aquilo, eu já sei como funciona. Outra coisa, olha só que interessante, eu estava com uma pessoa agora de manhã, eu falei isso nessa pregação também, mas eu vou reforçar aqui para vocês, porque a pessoa falou assim, cara, eu fui para comprar uma casa, a financeira aprovou o crédito, mas aí quando eu fui fazer a conta ficou muito alto, isso e aquilo. Eu falei, engraçado, a financeira teve mais coragem em você do que você em si mesmo. Nossa. Tanto que ela aprovou o crédito e te faltou coragem, não te faltou fé. Porque você já teve outros financiamentos que você pagou. Então, comprar uma casa, comprar um carro, algo material. Gente, isso aqui não é fé, não. Isso aqui é coragem. Tanto é que muitas vezes a financeira tem mais coragem em você porque ela libera o seu crédito, mas você não acredita e você não faz. Peraí, Fernando, senão vamos perguntar. Tudo bem. Não, é que tá dentro do contexto aqui, né? Aí ele vai. A minha tá dentro do primeiro comentário. Ele vai perguntar lá de outra coisa. Mas ele acha que ainda manda aqui. É o ambiente. Não, quem comanda aqui? Eu duvido. No Brunecast ele não faz isso, mas aqui. Você vai usar o exemplo do marceneiro? Não. Ainda não. Vamos lá. Qual que. Só queria ver se você vai querer corrigir isso. Você falou José. É Josué, não sei se tem problema. Tá, vou corrigir. Não tira, deixa as pessoas verem que você parou o episódio, mas tá certo. Eu não tive a percepção, mas o Matheus falou que eu falei José, é Josué.
Tô falando de Josué. Se ele tiver errado, ele vai pagar por errado. Ninguém ouviu, ninguém dá sabe. Eu Volta vi o vídeo. Josué. Não pode cortar isso aqui, tá? Volta o vídeo. Se eu falei José, tá errado, desculpa, é Josué. Se eu não falei, Mateus, vamos ficar mais atentos. Porque eu acho que ele fez isso pra ele aparecer. Mas ele apareceu, a foto dele aí. Só porque eu usei essa máscara, jovem? Eu acho que ele deu um jeito de aparecer, mas dá uma conferida pra mim. Tem que fazer o Evolution. Vai falar. Vai lá, Wesley, vai. Ó, Malvão educado, como sempre. Obrigado. Vai lá, Wesley. Você estava falando sobre o arrependimento, enfim. Qual que é o equilíbrio saudável de, por exemplo, vou fazer uma parcela, vou fazer isso, vou fazer aquilo, mas você estava falando do, o banco acreditou, mas... Pra fazer essa parcela? Dinheiro. Ótimo. Coragem. De dinheiro. Sim. Tá. Então, tudo que envolve dinheiro não tem a ver com Deus. Não. Ou tem? Não. Tudo que tem a ver com dinheiro, o pastor Vitor Hugo me ensinou isso. Tudo que tem a ver com dinheiro não tem a ver com Deus. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quando você veio morar em Alphaville, você tinha dinheiro? Não. Mas Deus mandou você vir? Mandou. Então, não. Entendeu? Tem a ver com Deus, não tem a ver com dinheiro. Se o dinheiro te paralisa, não tem a ver com Deus, tem a ver com mamão. Aí é o seu relacionamento com mamão. Se mamão falar pra você, faz, você faz. Se mamão falar, não faz, você não faz. Você obedece mais a Deus ou a mamão? A Deus. Você já comprou seu carro? Não, ainda não. Por quê? Porque ele consultou a mamão primeiro. Vai ficar alto, Wesley? Porque mamão falou pra você que você não ia conseguir pagar, que a parcela tava alta. Foi me cortar, ó. Mas você orou perguntando pra quem? Pra Deus. E o que ele te respondeu? Vai. E por que você não foi? Porque eu tô fazendo cálculo ainda. Porque mamão falou pra você não fazer. Você faz. Abre várias, gente. Abre a porta. É verdade. legal. Não, mas é verdade. Não. Isso quer dizer o seguinte, Deus falou pra você, pode comprar seu carro, assim como ele falou pra você, vai pra Alphaville. E você veio, o que te faltou quando você chegou aqui? Você passou fome quando chegou aqui, né? Não, mas teve um momento ali que eu me desorganizei. Não. Mas não passar fome, tipo, de... Não, é isso que eu tô te falando. Não faltou nada. Cleito, mas eu me desorganizei minha cabeça aqui. É outra coisa. Não misturem as coisas. As pessoas misturam. Deus nunca deixou faltar nada. O problema é que você queria ter recurso sobrando. É isso. São duas coisas diferentes. Cleito, não sobrou realmente, mas faltar, graças a Deus, nunca faltou. Pode ver. Deus mandou você vir pra cá. Quantos anos você tinha? Tinha 22. Hoje você tem quanto? 26. Olha que interessante. Não. Uns 24, eu acho. Não, uns Você tinha... 23. Quando você veio. Isso. Quando você veio pra cá com 23 anos, você não tinha a mentalidade de hoje, você não tinha a experiência de hoje, você não tinha as conexões de hoje. E Deus não deixou faltar nada. Aí agora com 26, você tá com medo porque você tá ouvindo mamão. Eu não tô falando que é pra você sair fazendo dívida de maneira inconsequente. Eu tô falando que o que te paralisa hoje? Por que você não fez? O que você tem? Medo O medo é de Deus ou o medo é do diabo? Do diabo. Então, o que você tem que ter? Prudência. A prudência, ela vai fazer o seguinte, eu não vou comprar um carro de 300 mil, Cleito, porque eu ainda não estou nessa fase, mas eu vou comprar um de 70 porque eu consigo pagar. Você só precisa ter a coragem. Aí o medo, que não é de Deus, e como que eu sei que o medo não é de Deus? Porque a Bíblia fala que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Sim. Esse verdadeiro amor é Deus, é Jesus na nossa vida. Então isso quer dizer que se está lançando fora é porque não é dele. Mas é justamente ele que está te dominando hoje. Então olha que interessante, Deus falou para você, compra o carro, e você não comprou. A prudência te ajuda a comprar o carro de acordo com a fase que você está. Mas hoje nem prudência você pode falar que você tem, porque você está paralisado. Você não comprou nada. Muito bom, mas como que eu e as pessoas que estão em casa podem saber o equilíbrio de, tipo, Deus pediu até aqui? Tipo, por exemplo, o carro, vou comprar um carro de 70 mil, mas eu posso me deslumbrar achando que Deus tá me pedindo, não pedindo, esse mas é um erro que nós ele pode me dar um de 80. A primeira oração, Senhor, é para comprar um carro ou não, todo mundo faz. Aí Deus fala, filho, pode ir. Não precisa nem falar comigo, mas pode ir. A segunda oração você não faz. Que é, qual é o carro? E como que eu sei qual é o carro? Ué, eu vou na concessionária. Então, exemplo, eu posso dar a entrada no carro de 300 mil? Pode, mas dificilmente vai aprovar, porque não é esse carro. E se eu for no de 70? Você fez o teste? Você mandou a proposta? Aprovou de 70. Ué, então quer dizer que é esse. Como que Deus me responde? Em movimento.
Então, assim, eu não fico, não, senhor, confirma qual é o carro, qual é a cor, qual é o modelo. Não, eu vou me movimentando. Fui comprar esse, esse não deu. Peraí, aprovou. Se aprovou pra mim, eu entendo o seguinte, olha, Deus tá falando aqui que é pra fazer. Só que tem uma coisa, talvez nós estamos espiritualizando algo que não é espiritual, irmão. Porque pra você não é novidade assumir uma dívida. Quando você assumiu o aluguel aqui, você já passou por isso. Talvez toda essa nossa conversa, ela nem seja espiritual. Tá te faltando é coragem. Mas aí a gente espiritualiza porque é muito mais fácil terceirizar para Deus. É muito mais fácil você falar assim, mas Deus não me respondeu. Deus não confirmou. Peraí, tem certeza que Deus precisa confirmar isso? Sendo que se você fizer a conta, você vê que se você apertar um pouco, você consegue pagar. É igual exemplo, quando eu vim para Alphaville foi a mesma coisa. Eu estava cheio de dívida, não tinha dinheiro sobrando e o que eu ganhava não dava nem para pagar as minhas contas. E mesmo assim eu vim. Quando eu cheguei aqui, na época eu era voluntário do Instituto, o Thiago chegou e falou assim, cara, eu vou começar a te pagar uma participação, você vai começar a receber um valor pelo Instituto. Mas por que ele não me falou antes, quando eu morava em Carapicuíba? Porque se Deus falasse antes, eu ia ficar lá, reforçar, eu ia ficar na zona de conforto. Conforme você dá o passo, Deus pode mandar o recurso. Mas, Cleito, você falou que o dinheiro não tem a ver com Deus. Porque toda vez que Deus te pede algo, Ele quer saber o quanto você confia nele. Então, Deus ter trazido você para Alphaville e nunca ter te faltado nada, não serviu. Você já parou a pensar que você pode estar se comportando igual aos hebreus? Deus está fazendo, Deus está cuidando, Deus está direcionando, mas eles continuam questionando, eles continuam duvidando, eles continuam murmurando. Muitas vezes a gente se comporta igual aos hebreus e a gente não percebe. Diante de tudo aquilo que Deus faz todos os dias, é como se Deus falasse, igual Ele falou para os hebreus, mas o que mais eu preciso fazer para vocês acreditarem em mim, para vocês terem certeza o quanto eu sou presente na vida de vocês, o quanto eu cuido da vida de vocês. Cara, é só você olhar, Ele está presente todos os dias, cuidando dos detalhes. Mas a gente não percebe. A gente sempre confirma, Senhor, passa o anjo de Nike, passa o anjo de Nike azul, passa o anjo de Nike azul 38, pode ser, você vai complicando. Muitas vezes, cara, eu já te falei a primeira vez, Deus já te falou a primeira vez, o que te falta? Você pode ter certeza, no dia que você decidir obedecer, Ele vai mandar o recurso para você pagar. Antes Ele não vai mandar, que é o que você está esperando. Não, Senhor, então já que é para comprar, fala como é que eu vou pagar. Não, ou você confia em mim ou não. Entendeu? Não vão. Cleito, você falou que a fé ela antecede a coragem, né? É isso. Não, a fé é a certeza do que eu não vejo, mas eu creio. A coragem é aquilo que eu já tenho noção de como deve ser feito. Agora, existem momentos que a fé pode vir primeiro e depois a coragem, ou pode vir a coragem e depois a fé, entendeu? Entendi. Agora, no dia de hoje, quando todo mundo é muito imediatista, né, tudo para agora, recebe uma promessa, no dia seguinte não acontece, a pessoa já pensa em desistir. Como que a gente faz para combater essa ansiedade que tem dentro da gente de querer viver logo a promessa, de querer que aconteça do dia pro... Primeiro é o que você falou, você aceitar que você vive num mundo ansioso. Engraçado, porque a Bíblia já fala da ansiedade, né? O apóstolo Paulo fala da ansiedade. Não andei ansioso por coisa alguma. Olha, há quantos anos... Não tinha telefone. Sim. Então, quer dizer, nunca foi tão atual. A Bíblia é um livro atual, né? Como que eu faço, Cleito? Primeiro, eu preciso blindar minha mente, eu preciso blindar meu coração. O blindar minha mente é o que eu ando escutando, os ambientes que eu frequento. E o blindar meu coração é cumprir o princípio e não deixar me levar pelas emoções. Se eu já sei que eu sou ansioso, isso quer dizer o seguinte... Ou eu confio e descanso, ou então eu vou sofrer. Eu falo porque eu tive experiências recentes, e eu sempre falo, 90% do que Deus fala comigo eu não entendo, porque a ansiedade ela me toma e eu acho que já está acontecendo aquilo. E tem coisas que demora 4 anos, 10 anos, 15 anos para acontecer, porque não é o tempo de Deus aqui, ele é o tempo do seu preparo. Porque Deus quiser, Ele faz isso aqui, Ele derrama hoje, mas você não está preparado. Então por isso que o tempo dele não chegou. Mas também existem situações que você já poderia ter recebido aquilo. Só que você não está preparado. Então, qual é o conselho? O que é mais difícil hoje, Cleito, na sua visão? Não é obedecer. O mais difícil é você ter paciência. Que é o que você acabou de falar. Você viu como Deus nunca falou tanto como fala hoje. Você já viu? Nem na Bíblia Deus fala tanto com as pessoas como hoje. E você já viu como Deus se engana? Como assim, Cleito? Não, pode ver, a pessoa fala assim, Deus mandou fazer isso. Ah, não, agora Deus mandou fazer isso. Então, peraí, então ele se enganou a primeira vez. Porque você tinha falado que Deus já tinha falado com você aquele dia. Eu falo porque eu já cometi esse erro.
eu achei que eu tinha entendido o que Deus falou. E aí eu dei testemunho, ó, Deus vai fazer assim. Eu lembro uma época da minha vida que eu desenhei um milagre. Ó, Deus vai fazer assim, aí vai acontecer isso. Eu querendo ensinar a Deus, né, de como fazer. Tipo assim, eu, na minha ignorância, na minha tolice, e não aconteceu nada daquilo. E aí eu falei, caraca, eu entendi errado, eu fiquei bravo com Deus. Porque eu falei assim, como é que o senhor deixou eu entender errado? Ó, pra você ver o nível da minha ignorância. Mas Deus conhece os filhos que tem, então eu não me preocupo com isso, nesse sentido. Mas depois eu entendi, Malvão, que, você é ansioso, só por isso Deus vai acelerar? Não. Mas você quer muito, só por isso Deus vai acelerar? Não. Deus nunca vai dar o que você está pedindo, Ele vai dar o que você precisa, e porque você obedeceu e recebeu o que Ele te deu, de acordo com o que você precisa, lá na frente Ele vai te dar muito mais do que você pediu. Mas você precisa ter paciência. Sim. Então, exemplo, você já sabe que nós somos ansiosos, que você precisa ter paciência. Por que você não está trabalhando isso? Cleito, como trabalhar? Descansa. Foca. Qual é o erro básico que você está cometendo hoje? Corrige. Quais são os erros que eu estou cometendo? Então, quer dizer, você já sabe o caminho. Não somos leigos aqui para alguns assuntos com relação a Deus. Por que você não está fazendo? Que é mais fácil, né? Mas é porque eu sou ansioso, eu não consigo esperar. O fato de você ser ansioso não vai fazer Deus acelerar. Só porque você é ansioso. Tipo assim, não, Ele não entrega enquanto você não estiver preparado. Então acalma o seu coração, blinde a sua mente, cuidado com as pessoas que você anda, cuidado com os ambientes que você frequenta. Tudo isso vai influenciar e potencializar essa ansiedade. Agora a gente está falando muito aqui sobre ouvir a voz de Deus, né? Um direcionamento. Para quem está assistindo que nunca teve uma experiência, como que faz para a pessoa saber que é Deus falando? Como que você usa isso na prática? Oração. Faz uma oração. Me ensina a oração, Cleiton? Faz uma oração de coração. Senhor, eu acho bonito quando o Cleiton, quando o Malvão, o Teixeirinho, o Wesley fala sobre Deus. Eu queria viver isso. A pessoa nunca pediu isso. É o que eu falo, é o erro básico. Eu quero viver algo que eu nunca pedi, porque eu acho, e aqui não é não vou falar que é um erro dela, porque às vezes a mentalidade que ela tem, de acordo com o que foi apresentado para ela, ela acha que para ter experiência com Deus tem uma oração específica. Gente, não tem oração específica. Se você quer ter uma experiência com Deus, faz uma oração e fala, Senhor, que a cada dia eu tenha mais intimidade contigo. Senhor, que a cada dia eu possa ter experiências com a tua presença. Que a cada dia eu me surpreenda diante daquilo que o Senhor vai me direcionar. É só você pedir. Não existe um protocolo. Faça de coração. A Bíblia fala que se você buscar Deus de coração, você vai encontrar. Então talvez isso já queima no seu coração, você fica admirado, você fica encantado quando você vê alguém dando testemunho da experiência que ela tem com Deus. Está faltando apenas uma oração que você nunca fez, que é, Senhor, que a cada dia que passe, eu tenha mais intimidade, eu tenha as experiências, eu sinta a tua presença na minha vida. E porque eu sinto a tua presença na minha vida, outras vidas vão ser alcançadas e impactadas através da sua vida, porque você é apenas um instrumento. Faça essa oração e sua vida vai mudar. Muito bom. Respondeu, Vano? Obrigado. Cleiton, no começo do episódio você estava falando sobre o arrependimento de você não ter comprado a roupa e tal. Sobre o arrependimento. Você acha que se você tivesse comprado, você teria se arrependido de comprar? Como é que foi? Como que você está na fase de hoje, vendo aquilo lá? Porque... Aí hoje a história seria diferente, porque eu estaria testemunhando. Porque eu falo o seguinte, como Deus sabe o que eu preciso no futuro, Ele já me deu uma roupa para o dia do evento, para eu poder usar. Só que por causa da minha crença, eu limitei a Deus, que é isso que a gente faz por causa da nossa crença, e eu acabei não usando algo que Ele já tinha me dado. Esse é o ponto, você vê que Deus te entrega coisas e você não sabe como usar, e você acha que aquilo nem é para você. Mas o que Ele te entregou aqui é porque Ele já sabe o que vai acontecer aqui. Nós não sabemos, e é aí onde a paciência se torna um inimigo, porque eu não tive paciência. Eu poderia ter, mas Cleiton não serviu, eu poderia falar, então vem em outra loja, porque eu vou usar. Não, eu não me vi vestindo um costume. E olha que interessante, hoje eu tenho vários costumes. Eu não me vi naquela roupa. Então, porque eu não me vi, eu limitei a Deus na minha vida. Eu falei, isso aqui não é pra mim. Eu nunca imaginei que eu precisaria usar. E é isso que você faz. Deus entrega algumas coisas pra você, porque Ele já sabe o que Ele tem preparado pro seu futuro. Mas pela crença que você tem e pela mentalidade, que é o segundo ponto que eu quero falar aqui sobre romper, você simplesmente tira aquilo da. Você fala, não é meu. Deus te dá algumas coisas, você vai dar para as pessoas. Deus se enganou, era para você, Ele me entregou. Cara, Deus não se engana, para com isso.
Deus sempre vai te entregar de acordo com o que Ele tem preparado para você lá na frente. Só que hoje não vai fazer sentido. Por quê? Porque você não sabe o que vai acontecer. Você vai precisar confiar, mas principalmente ter paciência. Hoje você sabia que era para você, porque você tem a mentalidade de hoje. O que a pessoa pode fazer para, com a mentalidade de hoje, saber que é para ela? É muito simples. Por que você ganhou aquilo? Você entendeu? Por que você vai ganhar algo que não faz sentido com o ambiente que você acessa hoje? Ali já é um sinal, Deus aponta o futuro. É um sinal de que você vai precisar usar aquela roupa em um outro ambiente. Eu ganhei uma caneta que eu não uso, eu uso o Bic e de repente eu ganhei uma Montblanc. Guarda, porque daqui a pouco essa Montblanc vai fazer sentido. É mais ou menos isso, Deus aponta o futuro. O Teixeirinha chegou e falou assim, vou te dar um exemplo. Algumas pessoas começam a te chamar de mentor, começam a te chamar de pastor, começam a te chamar de conselheiro. Não, mas você não se vê assim. Calma, essa pessoa já enxergou algo em você que você não está enxergando. Cara, Deus sempre vai falar com você sobre o futuro. Só que o problema é que pela ansiedade, como o Malvão trouxe muito bem que nós vivemos hoje, você pega a leitura que você faz a seu respeito de hoje e você olha aquilo e fala, isso não pertence a mim. Mas isso pertence ao seu futuro. Então, se você recebeu algo que não fez sentido, porque você acha que você não é merecedor daquilo, e aqui entra outro ponto interessante, olha só, qual é o Deus que você acessa? O Deus que você acessa é de acordo com a mentalidade que você tem. O segundo ponto que para você romper é a mentalidade. O Deus que você acessa é de acordo com a mentalidade que você tem e a crença que você carrega. Como assim, Cleito? Uma pessoa que ela tem complexo de inferioridade, crença limitante, ela sempre acessa o Deus da misericórdia. Nossa. Ela sempre fala o seguinte, eu sei de onde Deus me tirou. Pela misericórdia. Deixa eu te explicar uma coisa. Tudo é pela misericórdia, não somos merecedores. Porém, aceite que você cumpre princípios e que você semeia coisas boas. Então tem coisas que você está vivendo na sua vida hoje que claro que é pela misericórdia, mas você está sempre acessando o Deus da misericórdia, falando assim, eu sei de onde Deus me tirou. Se você sabe de onde Deus tirou, é porque Ele tem um propósito muito grande na sua vida. Então aceite o que Ele tem para você, comece a receber, porque tem fases que você já está colhendo aquilo que você plantou. A misericórdia sempre vai ser pela misericórdia, mas existem fases que é apenas a colheita do que você semeou na vida de outras pessoas. Porque você é uma pessoa generosa, hoje você está colhendo coisas na sua vida. Mas a minha mente de escassez, a minha crença, a minha limitação, ela faz com que eu rejeite algumas coisas que Deus está te entregando. Deus está apontando o futuro. Se alguém te chamou de mentor, é assim que essa pessoa enxerga, receba. Alguém te chamou de pastor, é assim que essa pessoa te enxerga, receba. É Deus apontando o futuro. Mas a sua crença grita e fala assim, não, eu não sou pastor, eu não sou mentor, eu não sou conselheiro, eu não sou empresário. Recebe, Deus está falando, você não está entendendo, presta atenção. O reconhecimento vem antes do título, Cleiton? Você já chamou alguém por algo que você não identificava nela autoridade? Exemplo, você já pediu conselho sobre finanças para uma pessoa que você sabia que ela tinha uma vida toda enrolada financeiramente? Não. Você já pediu conselhos sobre relacionamento para um casal que estava separado? Não. Você nunca vai atrás de alguém se você não enxergar autoridade. Então isso quer dizer o seguinte, Malvão, as pessoas que vêm até você e te colocam no nível que você acha que você não está, ela enxergou autoridade em você. Ninguém sai de casa, hoje eu vou fazer uma média com o Teixeirinho e vou chamar ele de empresário, mas é só para fazer a média. Não, cara, eu só vou chamar o Teixeirinho de empresário se eu perceber que ele tem perfil de empresário. Eu só vou chamar o Teixeirinho de pastor se eu perceber que ele tem um perfil de pastor, que ele tem autoridade como pastor. As pessoas não saem de casa para te enganar. Vou fazer uma média hoje com você. Se a pessoa colocou você num nível que você acha que você não está, ali é Deus falando com você, é Deus apontando o seu futuro. Como que essas pessoas que têm essa mentalidade de misericórdia, elas conseguem realmente acreditar que elas precisam evoluir a mentalidade dela? Porque, por exemplo, talvez ela tenha ouvido isso que você falou e rejeitado isso. Vamos lá. Você sabe de onde Deus tirou? Vamos pegar o exemplo. Deus me tirou de Carapicuíba. Eu nunca sonhei em viver, eu sempre falo, hoje eu vivo aquilo que Deus tinha pra mim, os sonhos de Deus, que eu nunca sonhei isso aqui. Aí vamos supor que porque eu saí de Carapicuíba, Deus me tira de lá, quando eu cheguei aqui eu ficasse toda hora assim, não, mas eu sei de onde Deus me tirou, aqui já é muito. Peraí, por que queria te tirar de lá? Só pra te colocar aqui, só assim, vou colocar você aqui pra você viver coisas boas? Gente, como que você vence isso? Quando você aceita e entende que não tem a ver só com você. Tem a ver com outras pessoas. O que Deus fez na minha vida,
não tinha a ver com o Cleiton, tinha a ver com as outras vidas que seriam alcançadas. O Cleiton é só o instrumento. Entendeu? A consequência disso é uma série de coisas que você vive. Então, porque você se permite viver o que Deus tem, claro que você tem consequências, tanto de desafios, mas principalmente de bênçãos. Mas quando você entende que não tem a ver com você, então, exemplo, quando você não faz o que Deus está pedindo, quando você não se permite, cara, você está impactando outras vidas, porque Ele ia te usar. Só que se você ficar preso nessa crença de falando assim, mas eu sei de onde Deus me tirou, claro que você sabe, foi pela misericórdia, sim, mas existe um propósito maior, por isso que Ele te tirou de lá. Porque olha só, de lá de onde Ele te tirou, tinham outras pessoas, e por que Ele não pegou as outras pessoas? Ele pegou você, porque você é especial, porque Ele tem um propósito na sua vida. Então todas as vezes que você fala assim, eu sei de onde Deus me tirou, traga isso como responsabilidade, como algo muito grande que precisa ser feito, porque se Ele foi lá e me resgatou de lá, é porque o propósito é muito grande. Muitas vidas precisam ser alcançadas. É esse o entendimento. Eu prefiro ficar na crença. Não, Ele me tirou porque Ele me ama, claro que Ele te ama. Ele me tirou pela misericórdia, claro que é misericórdia. Claro, tudo isso aí que você está falando já é, mas qual é a sua responsabilidade? Se Ele foi lá naquele ambiente de improváveis e tirou você, qual é a sua responsabilidade? É isso que você tem que pensar. Ô Cleiton, o grande problema também é, às vezes, do passado ruim, que aprisiona a gente, mas também do passado bom, que a gente fica preso, era naquela época, era tão bom, tal. E pelo que eu percebi nessa transição também que eu vivi, geográfica, tudo, profissionalmente, Deus ainda usa pessoas para dar direcionamento, porque você foi uma pessoa muito responsável, a mais responsável assim, para me dar um direcionamento, e você falou, cara, é isso, enxerga isso, mas vai orar. Busca em Deus o que você vai fazer, o seu direcionamento. Então eu creio que tem essa parte espiritual, mas também tem essa parte que Deus ainda continua usando pessoas para dar direcionamento. Uma das funções do passado, projetar seu futuro. Como assim? Uma das funções do passado é projetar seu futuro. Você teve um passado difícil? Então isso quer dizer o seguinte, um exemplo. Você teve um passado difícil? Isso quer dizer que Deus permitiu que você passasse por algumas coisas e agora você vai ter autoridade para ajudar pessoas. Uma das funções do passado é você começar a entender sobre o seu futuro. Então olha só, se você pegar o seu passado, você vai perceber que Deus te treinou em algumas áreas que hoje vai fazer todo sentido com o que Ele tem preparado para você. Exemplo, hoje eu tenho uma empresa voltada para gestão emocional, gestão de pessoas, gestão estratégica. Eu sempre trabalhei como gestor. Então Deus me treinou na gestão. Só que como gestor eu tive várias dores, eu tive várias feridas. Então se eu não deixar cicatrizar, eu posso pegar essas feridas e falar, eu não quero trabalhar com gestão porque a gestão me feriu. Não, se Deus permitiu e te treinou, é porque Ele vai te trazer autoridade. Exemplo, Cleiton, eu cresci, eu não tive pai nem mãe, eu cresci órfão. Então você sabe qual é a dor de quem cresce sem pai e sem mãe. E hoje, porque você tem um relacionamento com Deus, porque Deus te curou essa ferida, hoje você tem autoridade para ajudar outras pessoas. Porque, exemplo, eu tive um pai e mãe presente. Talvez eu não consiga aconselhar uma pessoa que cresceu como órfão. Eu não sei qual é a dor realmente que ela sente. Entendeu? Então isso quer dizer o seguinte, por mais que a sua vida foi sofrida, o seu passado é sofrido, isso quer dizer que Deus permitiu, porque agora Ele vai te usar, você tem autoridade para falar. Uma pessoa que se liberta das drogas, ela tem autoridade para falar com quem usa droga. Uma pessoa que nunca usou droga, ela tem autoridade, mas é muito difícil você entender como a mente daquela pessoa funciona. Sim. Qual é a dor que você carrega? Porque olha só, essa dor que você carrega era para você ter olhado para ela diferente. A dor que você carrega se tornou sofrimento. E na realidade a dor que você carrega era para ela ser apenas você enxergar que é a autoridade que você tem. Porque você passou por aquilo e você venceu. Se você ficar no sofrimento, você não enxerga como vitória. Você não enxerga isso como positivo. Então olha só, o seu passado, uma das funções que ele tem na sua vida é apontar o seu futuro. Uma vida muito difícil no passado quer dizer que você tem autoridade no futuro, você é uma pessoa resiliente, você é uma pessoa guerreira, você é uma pessoa determinada, nada te abala. É só você olhar o passado difícil que você teve e você está aí de pé, então não é qualquer coisa que vai te derrubar. Quando você faz a leitura certa do passado, você consegue viver o que Deus tem para você no futuro. Mas isso são todas as coisas, literalmente, até aquelas que ela mesma plantou? Ou só aquilo que aconteceu, tipo... Quando você planta algo de errado, o que acontece? Você colhe. Você colhe. Você aprendeu? Sim. Você vai plantar de novo? Não. Olha só. Eu comprei
3 pacotes de semente, exemplo, de maçã, achando que era banana, e plantei. Vai nascer o quê? Maçã. Mas eu errei, correto? Errei com 3 pacotes. Qual foi o erro que eu cometi? Primeiro, não li a embalagem, não li o que estava escrito, plantei achando que era banana e nasceu maçã. Aprendi. Isso quer dizer o seguinte, eu nunca mais vou errar quando eu for plantar algo. Amanhã você vai plantar 20 pacotes, mas você vai ler antes, porque você vai lembrar que quando você plantou 3, você não leu e você cometeu um erro. Então, Deus permite alguns erros hoje, onde o impacto não é tão grande, apesar de você achar que é, porque este erro de hoje vai te trazer um grande aprendizado. Amanhã, quando ele te entregar 20, você já não erra. Entendi. Então, olha só, que bom que você errou com 3. Porque quando você estiver plantando 50, 100, 1000 pacotes, você não vai errar. Então, por isso que ele precisa... Peraí, deixa eu ajudar ele aqui. Deixa ele errar aqui. Vou errar no pouco. Existe um segredo no pouco, né? Se não dominar o pequeno, se não dominar o que é pouco, eu nunca vou ter nada grande. Entendeu? Então é por isso, esses aprendizados, ele vem porque lá na frente você vai passar por algo parecido, mas você já aprendeu. Você não vai cometer o mesmo erro. Entendeu? Até porque o erro, o problema da nossa vida assim é uma promessa também, né? Ele falou que a gente passaria por dias maus, mas que a gente teria que ter bom ânimo, escrito. Permanecer. Tem como não ter tem uma como vida fugir tranquila. do problema, né? Tem como ter uma vida tranquila? Não. Só se a pessoa quiser ficar nas mesmas. Depende. Talvez. Mas nem na mesmice fica tranquilo. Eu também vou passar Depende. Será? Depende do ângulo que você quer olhar. Sempre você tem 2 ângulos para olhar. Então, se você quiser olhar que você está numa fase difícil porque você está sendo treinado para algo maior, essa fase se torna um pouco mais leve. Se você, exemplo, que nem eu já falei aqui, roubaram o meu carro, Cleiton, não tem como olhar o ângulo positivo disso. Poderia ter acontecido um acidente, às vezes foi um livramento. Depende de como você quer olhar. Só que quanto mais amargura, quanto mais ferida, quanto mais dor você carrega no coração, quanto mais o seu coração está sujo, mais difícil fica você olhar a vida. Como que limpa o coração, assim? As minhas emoções, como o Thiago fala muito bem, as minhas emoções não podem falar mais alto que os meus princípios. Então eu preciso aprender que o perdão é fundamental e é um princípio. Eu preciso entender que as pessoas não são iguais a mim. Eu preciso respeitar. Eu preciso entender que a vida não funciona como passa na minha cabeça. Que eu não vou ter tudo o que eu quero. É isso, é a maneira como você enxerga, o entendimento. Então, como é que eu blindo meu coração? Respeitando as pessoas, não querendo que elas sejam da maneira como eu gostaria, não trazendo para minha vida o que não é meu, entendeu? Perdoando quando alguém te fere, porque, lembra do deixa pra lá? É isso, você me feriu, você falou algo que eu não gostei, se eu não deixar pra lá agora, eu vou ter que perdoar você depois. Cleiton, eu tenho dificuldade de perdoar, então começa a deixar pra lá. Deixa pra lá. Mas o Teixeirinho falou mal de você, deixa pra lá. E o Wesley, deixa pra lá. Não quer deixar pra lá, amanhã eu vou ter que perdoar, mas eu não consigo perdoar. Então, ou eu deixo pra lá hoje, ou eu tenho que perdoar amanhã. Muito bom. Entendeu? E o perdoar amanhã, quanta coisa pode ter acumulado no meu coração? A Bíblia fala que existe um poder na língua, né? A língua tem o poder de trazer vida ou morte. A Bíblia também fala que a boca fala que o coração está cheio. Então, o que você carrega no seu coração? Isso é de acordo com a blindagem que você colocou sobre ele. Tem coisas que você está carregando no seu coração que você nunca teve a oportunidade de colocar para fora. Mas no dia que eu falei mal de você, aí você despejou aquilo em mim. E não tinha a ver comigo, tinha a ver com a mágoa que você carregava. Então, por isso que manter um coração limpo é fundamental. Dentro do meu processo de crescimento e desenvolvimento, eu sempre ouvi, o pastor Jairo sempre foi usado nesse sentido. Cara, o pastor Jairo ficou tipo assim, 5 anos, toda vez que ele me encontrava, guarde seu coração, guarde seu coração. Na minha fase de transição, na zona de expulsão, nunca fez tanto sentido aquela palavra. Vocês acompanharam muita coisa, vocês viram quanto era difícil, mas eu guardei meu coração. E porque eu guardei meu coração, muita coisa aconteceu na minha vida. E olha que, aos olhos humanos, eu poderia até falar muita coisa. Não, mas isso aqui está errado. Não. As minhas emoções não podem falar mais alto que os meus princípios. É algo muito difícil, mas para mim foi um dos maiores aprendizados que eu tive com o Thiago na época do Instituto. Sobre essa fase de crescimento, quando a gente chega no ponto que a gente sempre almejou, tem o
ponto que agora é a dor do arrependimento. Poxa, eu devia ter feito isso antes. Como que eu não fico nessa zona de, por exemplo, você... Tem algo que eu possa fazer para reverter? Não. Quando o arrependimento chega? Não. Por que eu vou ficar pensando então? Peraí, eu não errei aqui? Uhum. Então peraí, deixa eu corrigir, vamos avançar. Esse é o problema, as pessoas ficam presas no passado. Né? Ah, mas por que eu não fiz isso? Por que eu não falei com a pessoa? Por que eu não tomei a decisão? Já foi, não tem nada que você possa fazer. Eu entendo o seguinte, plantei maçãs achando que era banana, começou a nascer a maçã, meu Deus, eu cometi um erro. Se eu fizer uma campanha, vai mudar? Se eu fizer um jejum, vai mudar? E se eu fizer uma oração forte, Senhor, transforma a maçã em banana, ele vai fazer isso? Não. Peraí, eu não queria banana? Eu não plantei errado e nasceu maçã? Vou correr e comprar banana, vou começar a plantar o que é certo, o que é bom. Você plantou algo de ruim, você cometeu um erro, comece a corrigir, fazer o que é certo. As pessoas não fazem isso, elas, assim ó, a maçã tá nascendo, ela não queria maçã, ela fica, meu Deus, como eu pude errar? A maçã tá, e cada dia que passa a maçã cresce. Caramba, eu detesto maçã, por que meu Senhor, por que o Senhor fez isso comigo? Por que o Senhor deixou eu errar? Eu queria comer banana e plantei maçã e o Senhor não fez nada. Peraí, cara, você já viu, identificou o erro, vai lá e corrige. Como? Vai lá e planta banana. Outra coisa, a Bíblia também fala que existe momentos na vida que você precisa arrancar o que você plantou. Se eu já identifiquei que é um erro, por que eu estou insistindo? Eu vou arrancar aquilo, olha, isso aqui não me pertence, Teixeira, me perdoa, eu não sabia que eu estava errando, cara, mas eu identifiquei agora, me perdoa, não vou mais fazer isso. É isso, é o que a Bíblia ensina. Existem momentos que você tem que arrancar o que foi plantado. Identifiquei que eu plantei errado, arranca e vai lá e planta o que é certo. Identifiquei que o que eu gostaria de colher não é o que eu plantei, vai lá então e faz da maneira certa agora, porque o quanto antes você fizer, mais rápido vai nascer, mais rápido vai dar frutos. Agora, o tempo que você fica... É assim, ó. Talvez hoje você esteja se questionando o porquê eu cometi esse erro, o porquê eu fiz isso, o porquê isso aconteceu, ó Deus, ó vida. Deixa eu te falar uma coisa, tem momentos na vida que não importa o porquê aquilo aconteceu, você precisa focar e ir lá e corrigir, você precisa focar e ir lá e esquecer, você precisa focar e ir lá e plantar o que você quer colher. Erro todos nós cometemos, mas ficar remoendo o erro, querendo entender por que ele aconteceu, não vai resolver. Um erro, quando você identifica, você precisa ir lá e corrigir, e não ficar questionando por que você errou. Lá na frente você vai entender por quê. Hoje você não vai, então quer um conselho? Corrija o quanto antes um erro que você identificou que você cometeu. Depois você descobre por que ele aconteceu e você não viu. Mas nesse momento, primeiro corrija. Pare de se questionar e pare de se lamentar. Aí a sua vida vai avançar. E você acredita que, por exemplo, na questão da história, a pessoa demorou para... Vou trazer a sua história aqui. Na sua história você demorou para sair do instituto. Hoje você vê assim, eu poderia ter saído antes. Mas você acredita que isso é falta de ver que Deus fez no tempo certo? Ou não tem nada a ver? Porque Deus falou comigo. Eu era para ter saído para o instituto antes. O Tiago foi usado várias vezes. O Tiago chegava e falou assim, cara, monta uma equipe para você. Cara, faz isso. Ele foi usado, entendeu? E eu, por quê? O apego. A crença, o bastidor, eu gostava de bastidor, eu não queria vir para a linha de frente. Mas não tem negociação com Deus. Porque não tinha a ver com a vida do Cleiton, tinha a ver com a vida das pessoas que vão ser alcançadas através da LF, através do LS Club, através do Evolution, através do Prime Club. Então não tem negociação. Chegou uma hora que Deus falou assim, não, tira ele daí porque ele não vai sair. Peraí, vai lá. Aí usou, olha que interessante, a própria vida do Tiago, e eu tinha essa leitura. Então é por isso que era muito difícil, porque eu sabia que era Deus agindo, chegou o tempo de sair, entendeu? E Deus estava usando justamente a pessoa que naquele momento eu tinha sonhado, que eu amava, que eu falei, não, a gente vai viver junto. Por isso que assim, ó, se eu não tivesse guardado meu coração, nós não teríamos o relacionamento que a gente tem hoje. Então a maturidade me ajudou, porque o Tiago não tem nada a ver com isso. O processo de zona de expulsão tinha a ver comigo, era o meu processo. Eu lembro uma vez, uma conversa que nós tivemos, e ele falou assim pra mim, ele falou, cara, eu imagino o que você tá passando, mas eu não posso fazer nada, eu não posso pôr a mão, porque é um processo seu com Deus. Se eu colocar a mão, eu vou atrapalhar. Ele tinha essa consciência. Então ele sofreu junto, entendeu? Mas ele não podia pôr a mão. Então a maturidade me ajudou a blindar o coração, a maturidade me ajudou a cumprir os princípios, a maturidade me ajudou a fazer o que era preciso. Só que se eu ficasse como uma criança emocional esperneando, não quero isso e aquilo, gente, não faça isso, não cometa esse erro.
Identifiquei que eu errei, identifiquei que Deus já vinha falando e eu não tinha feito, paguei o preço, foi doloroso, amadureci, o que eu vivi em 1 ano, talvez eu levaria 10. E aí? Hoje, olha só que interessante, a Bíblia fala que a vontade de Deus, ela é... Boa, perfeita e agradável. Não. Boa, agradável e perfeita. Isso. A vontade de Deus, ela é boa, agradável e perfeita. Então, existem fases que você consegue identificar o quanto Deus é bom. Aí você vai para a fase agradável, e aí depois você olha e vê a perfeição dele. Hoje, dentro dessa história da zona de expulsão, eu vejo o quanto ele foi perfeito. E se você me perguntar, tinha que ser daquela maneira. Deus conhece os filhos que tem. Entendeu? Então, para cada um, ele tem que agir de uma maneira. Se não fosse assim, as coisas não teriam acontecido. Então, olha, hoje, eu continuo com o Tiago, nós caminhamos juntos, porém, de maneira diferente. E mais vidas são alcançadas, porque eu coloco em prática aquilo que ele me ensinou. Jesus fala o seguinte, que um discípulo, se for bem treinado, bem direcionado, ele vai ser tão bom quanto o seu mestre. Então hoje, tudo aquilo que eu aprendi, eu aprendo, tá? Porque a gente não deixou de caminhar junto, eu procuro colocar em prática. Eu sempre falo, os maiores aprendizados que eu tive com os meus mentores foram em coisas que não faziam sentido. Eles me falavam, para mim não fazia sentido, mas eu obedecia. E aí porque eu obedecia, depois eu entendi, falei, caraca, agora eu entendi porque que ele mandou fazer isso. O problema é que a gente não tem paciência, a gente questiona. Ah não, isso aqui não tem nada a ver. Não, eu sei o que eu estou fazendo. É o orgulho, é a soberba, é a ferida. Então, por que você quer um mentor se você não vai obedecer? Por que você está pedindo para Deus te direcionar se você quer fazer do seu jeito? Então faz o seguinte, faz a sua oração. Senhor, seja feita a minha vontade. Não fica orando, Senhor, seja feita a tua vontade. Porque tem gente que ora, Senhor, seja feita a tua vontade, desde que seja do meu jeito. Não dá certo. Então, se permita viver o que Deus tem para você. Vai doer, Cleito? Claro que vai. Não é dor, é processo de crescimento, é preparação para algo maior, é resiliência, é maturidade. Então o que você está chamando de dor hoje é apenas Deus te preparando para algo maior, desenvolvendo a sua resiliência, a sua maturidade e te trazendo autoridade para amanhã você ajudar outras pessoas. Você acredita que... Posso? Você quer? Você vai perguntar? Você vai mudar de assunto? Não. Vou continuar na argumentação, vai, é isso? Tá. Não. Então deixa eu... Aí você pergunta. Eu sei. Não, aproveitando para testificar com algo simples, mas material. Uma vez, pessoal, eu fui ter uma reunião com o Cleiton, né? Aí eu cheguei com o meu notebook lá enorme. Aí o Cleiton falou assim, olhou assim e falou, cara, por que você não compra um MacBook? Eu, não, Cleiton, nada a ver, meu computador é de edição, não preciso disso. E aí eu não escutei ele, não faz sentido, nada a ver, pra que MacBook? É a dor, né? Tudo que eu acho que eu não posso ter, eu rejeito. Isso é bobeira, esse MacBook nada a ver. É Apple, é super mais caro, o que eu poderia ter aqui, eu tenho nesse aqui, enfim. Aí, um tempo atrás, eu comprei, e assim, foi bem um estalo que eu lembrei bem na hora, porque eu comprei, no dia seguinte eu tive uma reunião com o meu chefe, numa externa, né? E aí todo mundo levantando notebook, aí eu levanto o MacBook. Se eu tivesse levantado aquele antigo lá, nossa, eu ia passar uma vergonha. Era o Optimus Prime, né? O Optimus Prime, ele ia levantar a ventinha dele. Aí eu lembrei automaticamente, nossa, o Cleiton falou isso anos atrás. Sim, olha só, tem a questão do que você comunica, tem a questão da operação, a facilidade, tudo, mas não fazia sentido. Nenhum. Entendeu? Então é isso. Isso eu aprendi na vida. Toda vez que algum mentor meu fala assim, cara, faz isso, não tá fazendo sentido, vou fazer. E sempre me surpreendi com o resultado. Vai lá, Teixeira, pode perguntar. Quase que eu esqueci. Você acredita que essa lamentação que a gente fica depois de um erro é um dos maiores atrasos do nosso crescimento? É uma das maiores distrações. Entendeu? Eu sempre falo isso, né? Uma das maneiras que o diabo tem de te atacar é quando ele te distrai. Então, é igual aqui, ó, a gente tá gravando, se alguém começa a fazer um barulho, tá, e você olha, você já não tá prestando atenção no que eu tô falando, você deixou de aprender. Então, você repare que a maneira que ele tem de te atacar é te distraindo. Os erros, eles têm a ver com o quê? Com o passado. Ele age onde? No passado. Então, pode ver, tudo que é relacionado ao passado é onde o diabo vem para te atacar. Qual é o nível de ataque? Distração. Aí, por que isso aconteceu?
Por que eu não fiz a leitura? Por que eu errei? Cara, não vai resolver. Foca no futuro. Foca no presente. O que eu tenho que fazer hoje para colher lá na frente. É isso. Então eu percebo muita gente distraída. Entendeu? Sem perceber que é justamente uma das artimanhas que o diabo usa. Te distrair. Quando ele te distrai, você desvia o caminho. Quando ele te distrai, você se afasta de Deus. Quando ele te distrai, você deixa de cumprir seu propósito. Então esteja atento às distrações que o diabo está colocando na sua vida sem você perceber. Uma coisa que me marcou muito foi aquela sua palavra na conferência sobre a pessoa que assopra suas feridas. Você fica lambendo as suas feridas. Isso. Por quê? Emocionalmente é gostoso ter pessoas que ficam assim, poxa, por que você passou por isso? Poxa, por que isso aconteceu? Alimenta o ego, né? Poxa, mas você é tão dedicado. Poxa, você trabalha tanto, cuidado. Tem momentos na vida que você precisa de pessoas para falar o que você precisa ouvir, não o que você gosta. Existem pessoas que às vezes, olha, e ela não faz por mal, tá? Mas ela tá na sua vida com um único propósito, te distrair. Ó, a distração de novo. Por quê? Quando eu chego para você e falo assim, nossa, Wesley, como você é dedicado, você não conseguiu comprar seu carro ainda? Nossa, mas ninguém te ajudou? Ó, lambendo a ferida. Não, você não tem vergonha não, Wesley? Deus já mandou você comprar e até agora você não comprou? É isso aqui que você precisa. Fala, Deus. É isso aqui que você precisa. Não, aí, ó, é nosso. Então, exemplo, o Wesley pode vir falar comigo sobre o carro, e ele já sabe o que eu vou falar, ou ele pode falar, exemplo, com o João. O João fala, não, Wesley, nossa, mas, poxa, ninguém te ajuda, você é um cara tão dedicado, isso e aquilo, tal. Aí ele vai buscar o João. Por quê? Nós sempre buscamos, quando nós não temos maturidade e mentalidade, as pessoas que vão falar o que nós gostaríamos de ouvir. Quando você rompe e você se torna uma pessoa mais madura, você começa a buscar pessoas que vão falar o que você precisa ouvir. Isso aqui é importante. Isso tem a ver com mentalidade. Uma criança emocional, ela sempre vai buscar exemplo. Quem era o mais bonzinho, seu pai ou sua mãe? Meu pai. Quando você era criança e você queria algo, você pedia para quem? Meu pai. É isso, a criança emocional. Ela sempre busca a pessoa que ela sabe que vai fazer o que ela quer. Uhum. E muitas vezes... Calma aí, meu Pode falar, Cleiton. O podcast é seu. Calma aí. E muitas vezes as pessoas que fazem o que você gosta te prejudicam. E não é nem por mal. Aprenda a andar com pessoas que vão falar o que você precisa ouvir e não o que você gosta. Cleiton, da sua transição do Instituto para o seu projeto, eu lembro que muitas das vezes a gente ia conversar com você, a gente lamentava muito e você estava muito firme naquilo que estava acontecendo, naquilo que você estava vivendo, porque você sabia, você já enxergava, o seu posicionamento não foi de vitimismo, né? Porque nessa fase eu já estava maduro. Eu já tinha passado por uma outra fase que tinha pessoas do meu lado que ficavam lambendo minhas feridas. Então, quando chegou essa transição na época da saída do Instituto, eu já tinha essa maturidade, mesmo vocês... Porque vocês falavam às vezes, cara, eu te admiro, cara, você está passando por isso, por aquilo. Aquilo não mexia comigo. Porque eu já tinha passado por algo parecido, eu já tinha sido treinado, então eu não deixei as minhas emoções tomarem conta do que realmente deveria ser feito. Então ali eu já tinha essa maturidade. Mas se eu não tivesse, com certeza, a gente estaria talvez até hoje se lamentando. Uhum. Tipo assim, vocês poderiam assumir até a dor, porque é isso que a gente faz. Quando você vai lamber ferida de alguém, você pode assumir a dor da pessoa sem perceber. Você toma partido da pessoa, você quer defender a pessoa, porque você acha que aquilo ali foi injustiça. E não é o processo dela de crescer e de romper. Essa maturidade é importante. Então hoje, diante da transição, desse rompimento que houve, cara, Deus foi perfeito. E eu agradeço ao Tiago pela sensibilidade que ele teve à voz de Deus. Porque nós temos uma ligação muito forte. O amor, o carinho que um tem pelo outro, isso para quem convive sabe. Mesmo ele tendo todo esse amor, esse carinho por mim, ele não colocou a mão diante de um processo que Deus tinha me inserido. Então, muitas vezes na vida, eu sempre falo isso, a melhor resposta que você precisa ter é o não. E naquele momento, em várias situações, o Tiago falou não para mim. E era justamente o que eu precisava. E porque ele falou não, Deus conseguiu me tratar dentro do que era necessário. Deus conseguiu me preparar para aquilo que eu ia viver. Então, é importante isso, eu tenho essa clareza, entendeu? Por isso que eu sempre que eu posso, eu honro a vida dele.
Porque ele, diante do nosso processo de crescimento, de rompimento, foi uma das pessoas que Deus colocou na nossa vida, e como eu falei na Conferência Destino, ele não mudou só a minha vida, ele mudou a história da minha família, ele mudou a história das próximas gerações. Claro que primeiramente foi Deus, mas através da vida dele, porque ele se permitiu, dentro do que ele faz, dentro do ministério dele, dentro da proposta de direcionamento que ele dá para as pessoas, eu posso falar, ele mudou a história da minha família, ele mudou a história das próximas gerações. O Thiago, ele tem uma teoria, que é a teoria da lagarta no casulo, para ela se tornar borboleta. E ele fala justamente isso. Quando a gente se intromete no processo de casulo de uma lagarta, né? Lagarta. Lagarta. É lagarta, gente? É lagarta, lagarta. Ninguém ia perceber, aí você foi chamar a atenção Não, agora. eu quero corrigir. Lagarta. Ela perde a força, Claro. quando ela vai se tornar uma borboleta. Que é mais ou menos o meu processo. Se ele coloca a mão, ele estraga, ele me atrapalha. Por não colocar a mão, aconteceu. Você tá rindo do que, Wesley? O Movão tá fazendo graça ali no canto. Vamos lá. Terceiro ponto. Calma. Eu tenho uma pergunta. Então, desculpa. Não, é que nem ele não quer saber. Não. Antes da terceiro ponto, não. Eu tenho que fazer a pergunta. Avançar. Não, claro, desculpa. Prometo que eu vou melhorar. Eu tô melhorando. Quando você tava nessa fase, assim, de transição, como que você fazia no momento que você só precisava desabafar? Porque você não pode buscar a pessoa que quer isso é lamber importante. suas feridas, mas também não... Muito boa pergunta. Cleiton, na transição é importante... olha que interessante a pergunta dele. Na transição é importante desabafar? Sim. Porque você precisa colocar para fora o medo, a insegurança, aquilo que está remoendo dentro. Porém, faça com as pessoas certas. Não faça com pessoas que vão ficar lambendo feridas. Faça com pessoas que vão fazer você levantar a cabeça e seguir firme. Pessoas que vão falar o que você necessita ouvir. Pessoas que vão falar, tá bom, entendi que você está na transição, tá difícil, continua avançando. Nós temos a tendência a buscar pessoas que vão passar a mão na cabeça. E na transição você tem que estar ao lado de pessoas que não vão passar a mão na sua cabeça, mas vão falar o que você precisa, vai mandar você levantar, para de choro, engole o choro e continua. Então, essa clareza também eu tinha. Eu lembro que uma vez eu fui falar com um dos meus mentores, nessa ocasião não foi o Thiago, e ele ficou me olhando. Olha, eu tô passando por isso, tal, o que você acha? Ele ficou me olhando. Aí ele começou a rir. Ele começou a rir, pastor Jairo. Aí ele, o que você quer que eu fale para você? Você sabe que é um processo de transição, que Deus tá tirando você e te posicionando. Eu não tenho nada para falar. Aí pior que eu sei. Falei, então levanta, continua, você está no caminho, e mais ou menos engole o choro e segue. Então é isso, na transição, busque pessoas que vão te impulsionar, e não que vão passar a mão na sua cabeça, ai tadinho, ai coitadinho, ai não sei o quê, que é o que a gente geralmente quer. Se você é uma criança emocional, você vai fazer, igual eu perguntei pro Teixeirinha, quem você falava quando você queria algo, você buscava seu pai ou sua mãe? Meu pai, porque meu pai era mais bonzinho. Então, hoje você continua sendo uma criança emocional? Porque se você continuar, você vai ficar buscando o bonzinho para poder falar o que você gosta de ouvir, para fazer seus gostos. Você acredita que engolir o choro e seguir é uma atitude de quem quer dar certo? Com certeza. Porque quem não quer fica chorando. Contando história. Minha vida é difícil. Eu não tive sorte. Eu sou perseguido. O cara que quer é tipo assim, eu não sei o que vai acontecer, mas eu não quero ficar aqui chorando. Eu não sei o que vai dar, mas eu sei que eu tô vivendo e eu não quero mais a minha vida. Ele vai seguir. É a dor do crescimento. Entendeu? Então assim, quer ficar chorando? Chora. O choro é livre. Na vida, ou você está chorando, ou você está vendendo lenço. É mais ou menos isso, a história, né? Isso. Então, exemplo, quem é você? Você é o que chora e tem alguém te dando lenço, ou você é o que vende lenço? Para quem está chorando. É só você escolher como você quer se posicionar. Por isso que eu falei, eu não sei se a vida é difícil. Eu acho que depende do ângulo que você olha. Quando você entende que o que você está vivendo é apenas fruto de uma oração que você fez, como assim? Lembra da oração? Seja feita a tua vontade? Lembra da oração? Tira as pessoas que não devem estar ao meu lado? Lembra da oração? Senhor, tira tudo que não é teu da minha vida? Às vezes tem fases que você está vivendo que é apenas fruto de uma oração, algo que você pediu para Deus, só que você nunca imaginou que ele agiria daquela maneira. Porque ele sempre age da maneira que você precisa, de acordo com o que ele tem para o seu futuro, e não como você gostaria. Terceiro ponto, lealdade. Quer crescer, quer romper, seja leal às pessoas. O que é lealdade?
Seja leal às pessoas que te ajudam. Seja leal às pessoas que facilitam a sua vida. Seja leal às pessoas que te estenderam a mão. Seja leal às pessoas que não te abandonaram quando todo mundo te abandonou. Então, a lealdade, para mim, é fundamental dentro de um processo de crescimento. Crescer com qualidade. Porque existem várias maneiras de você crescer. Você pode crescer encerrando ciclos de amizade. O que é encerrar aqui que eu estou falando? Você não fala mais com aquela pessoa. Ela só serviu por uma fase, depois você não fala mais. Ou você pode crescer ampliando a sua network. Então, exemplo, tem pessoas hoje que eu, por tudo que aconteceu, eu não consigo mais conversar, não consigo mais estar com ela, mas ela não deixou de ser minha amiga. Não deixou de ser meu amigo. Não deixou de fazer parte do meu ciclo de network. Então, eu não cresci fazendo inimigos, eu cresci fazendo amigos. Como, Cleito? Eu sempre fui leal às pessoas. Eu tenho uma coisa que eu falo que é o seguinte: se eu gosto de você, para mim é o suficiente. Você não precisa gostar de mim. Porque eu gosto de você. Então não tem expectativa. Eu gosto de você, para mim é o suficiente. Eu achei que você é uma pessoa de direito, você é uma pessoa de princípios, você é uma pessoa de caráter, você é uma pessoa que agrega na minha vida, de acordo com a categoria, porque eu separo. Pronto, para mim é o suficiente. Então, você pode crescer fazendo amigos ou inimigos. O que determina isso? A lealdade que você tem com as pessoas. E lealdade é as pessoas difíceis que Deus colocou na sua vida e hoje você reconhece e você honra. O Teixeirinha, você foi uma pessoa difícil que Deus colocou na minha vida, cara, e hoje eu reconheço isso. Se você precisar, contar comigo. Você pode, olha só, sobre honra. Uma coisa é você achar que você está honrando uma pessoa, outra coisa é ela se sentir honrada. São duas coisas diferentes. Muito bom. Aprenda isso. Uma coisa é, eu quero honrar o Teixeirinha. Se eu quero honrar o Teixeirinha, eu vou dar para ele algo que eu acho que eu estou honrando ele. Outra coisa, eu quero que ele se sinta honrado. Então, peraí, o que ele gostaria de ganhar? O que eu devo fazer que vai fazer com que ele se sinta honrado? São duas coisas diferentes. Nós nos perdemos nisso. Nós queremos honrar as pessoas e achamos que elas vão se sentir honradas. São duas coisas diferentes. Os dois é um princípio. Mas se você quer que alguém se sinta honrado, então é o seguinte: o que eu posso fazer, ou o que eu posso comprar, ou o que eu posso dar para essa pessoa que ela vai se sentir honrada. É diferente quando você só quer honrar. O que faz você se sentir honrado, Cleito? Quando eu percebo que a pessoa fez aquilo de coração. Então, exemplo, eu já me senti honrado de diversas maneiras. Por uma palavra, por uma frase. Eu vou te dar um exemplo. No episódio do Brunecast que vocês gravaram, chegou para mim o corte, no momento que vocês falaram de mim. E o Thiago falou. E eu me senti honrado, tanto por ele quanto por vocês. Foi uma fala, me senti honrado. Já ganhei presentes muito caros, que eu me senti honrado também. Olha que interessante. Então, se sentir honrado é o coração. Então, exemplo, quando eu ganhei um presente muito caro, as coisas mais caras que eu tenho hoje, eu ganhei. E foram justamente em momentos que as pessoas quiseram me honrar. Eu me senti honrado. Mas por que eu me senti honrado? Não tem a ver com o preço do que eu ganhei. Tem a ver com o coração que a pessoa deu. Tudo que você faz de coração, o outro sente. Então, quando que geralmente eu quero honrar e não estou preocupado em a pessoa se sentir honrada? Quando eu decido com a mentalidade que eu tenho e quando eu estou preocupado com o que eu vou fazer. Tem a ver comigo, não tem a ver com o outro. Porque fazer com que a pessoa se sinta honrada, você tem que pensar nela, tem que ter a ver com o outro. Quando eu quero honrar porque eu quero fazer média, quando eu quero honrar porque às vezes eu quero falar para as pessoas que eu honro, tem a ver comigo. Cleito, mas se eu quiser honrar fazendo média, não importa, é um princípio que você está cumprindo. Mesmo que a intenção seja errada. Mas fazer com que a pessoa se sinta honrada é quando você para e realmente olha para ela. E você faz sem ninguém ficar sabendo. Geralmente, quando a gente quer honrar por conta própria, a gente quer que as pessoas saibam. Ô Cleiton, aproveitando esse assunto que você falou, que as coisas mais caras que você tem, você ganhou. Será que você pode deixar um pouco mais palpável pro público? Porque quando eu tava lá atrás, isso era muito abstrato pra mim, hoje faz muito sentido, mas porque eu tô nesse ambiente. As coisas mais caras que você tem não foi você que comprou, você ganhou. Pode ver. Honra. Então, exemplo, o relógio mais caro que eu tenho, eu ganhei. Teve uma época que o carro que eu tinha, a pessoa foi usada e ela deu parte do valor do carro. Só pra você entender. As roupas mais caras que eu tinha em determinadas épocas, eu ganhei. É isso, tô falando aqui do material.
Porque a gente está falando de preço, então é o material. Uhum. Como assim? Então quer dizer que, exemplo, o relógio mais caro que você tem não foi você que comprou? Não. Por um período da minha vida, eu ganhei de alguém, uma pessoa que me honrou. Ah, a roupa que você tinha mais cara, o blazer mais caro, o sapato mais... eu ganhei. Entendeu? Então é isso. É quando a pessoa ela quer que você se sinta honrada. Entendeu? E não, por isso que eu te falei, não tem a ver com preço, porque olha só, em uma frase eu já me senti honrado várias vezes. Então não tem a ver com a questão do preço. Só que tem uma coisa aqui, muito bom você perguntar isso aí. Deixa eu trazer outro entendimento. Eu falei isso na Imersão Evolution. A Bíblia fala que presentes abrem portas e te colocam na presença de grandes. Uhum. Então, irmão, existe um poder no presente. Quando você presenteia uma pessoa, não tem como essa pessoa não lembrar de você. Mas o presente também, eu posso presentear para honrar, ou eu posso presentear para a pessoa se sentir honrada. Então, exemplo, você quer cumprir um princípio que isso é a Bíblia que está falando. Comece a dar presentes. Eu demorei para entender isso, apesar de ter um coração generoso. Porque eu tinha problema com presentes. Sabe quando caiu a ficha de quanto eu gosto de ganhar presentes? No meu aniversário, acho que de 42 anos, que foi, o Thiago fez uma surpresa no Destiny Mind, e eu ganhei muito presente dos alunos. E como eram empresários, foram presentes, assim, muito bons. Mas eu fiquei feliz, não era só pela qualidade do presente, mas era pela quantidade. Aí eu lembrei que eu quase não ganhei presente na vida. Olha que interessante. A minha história, eu tive uma festa de aniversário, tive algumas, né, mas na infância eu tive uma que me marcou e naquele dia eu não ganhei muito presente. Então eu nunca fui uma pessoa de ganhar presentes, até uma determinada fase da minha vida. Depois sim, depois eu comecei a ganhar. Mas aquilo me trazia um gatilho. Então isso quer dizer o seguinte, na minha linguagem, na expressão de amor lá da linguagem de amor, palavras de afirmação são importantes, mas presentes também. Então, eu fico muito feliz quando eu ganho um presente. Por quê? Porque na minha infância eu quase não ganhei presente. Presente que eu falo de pessoas de fora. Sim. Eu só ganhava presente no Natal. Natal era certeza. No aniversário, nem sempre. Às vezes tinha aniversário que eu não ganhava. Entendeu? Então, olha pra você ver como a questão emocional interfere na fase adulta. Então, presente é uma coisa que eu gosto de ganhar. E dependendo do que eu ganho, cara, tá marcado, a pessoa tá marcada. E uma coisa que você sempre me ensinou, até chegou a me repreender uma vez, foi que se você recebe muito presente, você tem que dar muito presente. É um princípio, você tem que semear. Peraí, se eu só ganhar presente e eu não der nada, chega uma hora que eu deixo de ganhar. Porque assim, ó, às vezes você começou a ganhar presente, tem isso aqui, ó, é bem complexo isso aqui, mas é importante. Dependendo da fase que você está e do ambiente que você está, a pessoa ela te deu um presente porque ela tem interesse em algo que você tem, ou ela tem interesse no seu acesso. Uhum. É muito comum, exemplo, eu quero acessar o Wesley, se eu sei que o Teixeirinho anda com você, eu vou presentear ele, porque eu ganho a confiança dele e eu consigo chegar em você. Isso aqui é comum. Mas não importa, porque a Bíblia está falando que presentes abrem portas. Então quer dizer que, olha só, porque eu presenteei ele, pode ser que ele abra a porta para eu acessar você. Ele cumpriu um princípio, né? Claro. Isso eu tinha clareza. Então, exemplo, quando eu caminhava ali ao lado do Thiago, muita gente se aproximava e eu fazia a leitura, que era pelo fato de eu estar ao lado dele. Uhum. Entendeu? Eu separava isso. Então, isso aqui é importante. Só que também, então, pode ser que você está ganhando presentes devido ao ambiente que você está inserido, que você está acessando e as pessoas na qual você anda caminha ao lado delas. Existem presentes que você vai ganhar porque você ajudou pessoas e a maneira que ela tem de te honrar é te dando um presente. E existem presentes que você vai ganhar porque você sempre semeou presente na vida das pessoas. Então, olha só, 3 maneiras de você ser presenteado. Uma, pelo ambiente que você está e pelas pessoas que você está caminhando, porque as pessoas enxergam em você uma ponte até essas pessoas. E aí é onde a Bíblia fala que presentes abrem portas e te colocam na presença de grandes. A segunda, porque você semeou muito, presenteou muito, então você está apenas colhendo. Terceira, porque você fez a diferença na vida da pessoa e essa pessoa está te honrando, e a honra, que a maneira que ela tem de te honrar é te presenteando com algo que você gosta. Uhum. 3 caminhos aí para você ganhar o presente. Aí é só você analisar por que você ganha hoje. Você ganha hoje porque você está no ambiente, você ganha hoje porque você faz a diferença na vida das pessoas, ou você ganha hoje porque é o que você semeia. Hoje eu ganho porque eu semeio. Hoje eu ganho porque eu ajudo. E também tem situações que eu ganho pelas conexões. Então, os 3 cenários acontecem. Boa. Ficou alguma dúvida, velho? Não. Muito bom. Tá Acabou que a gente ótimo. falou pouco de lealdade também.
que é importante sobre lealdade? Aquilo que eu falei, eu sou leal à pessoa, ela não precisa ser leal a mim. Então isso é um princípio que eu sempre carreguei comigo, a lealdade. E o Thiago uma vez explicou sobre lealdade, eu achei muito interessante, numa conversa que nós tivemos na casa dele, que ele falou assim, ó, as pessoas confundem fidelidade com lealdade. Fidelidade, você é fiel a Deus. Você deveria ser fiel à sua esposa, ao seu cônjuge. Lealdade, você é leal às pessoas. Então, exemplo, a minha equipe, ela precisa ser leal a mim, ela não vai ser fiel a mim, ela tem que ser fiel a Deus. Eles têm que ser fiel ao cônjuge deles. A minha é lealdade. O que é lealdade? O que eu entendo como lealdade? Lealdade é o seguinte, olha, exemplo, você não vai falar mal de uma pessoa que eu gosto na minha frente, primeira coisa, não vou aceitar. Eu posso até não brigar com você no sentido de arrumar confusão, mas falar, cara, vamos mudar de assunto, porque eu gosto da pessoa. A experiência que você tem com ela pode ser ruim, eu não. Você nunca vai ver eu falando mal de uma pessoa, entendeu? Porque eu sou leal a ela. E quando você está chateado, piorou, aí que eu não vou falar mesmo. Entendeu? Então a lealdade é o momento, o que você comunica daquela pessoa na ausência dela. Esse é o meu entendimento. Entendeu? Quando ela não está presente, quem é você quando ela não está presente? Porque é muito fácil eu ser seu amigo quando você está presente, quando você não é. Quais são as oportunidades que você tem de mostrar o quanto você é leal às pessoas? Porque quando você está falando mal de uma pessoa na ausência dela, você não está sendo leal a ela. Quando você está deixando algo acontecer com aquela pessoa que você sabe que vai prejudicar, você não está sendo leal a ela. Então como é que você mede a sua lealdade com as pessoas, na ausência das pessoas? Quem é você na ausência das pessoas? Nível de lealdade que vocês têm com o Thiago, como é que vocês medem? Na ausência deles. Na ausência dele. Então, exemplo, na frente dele, claro, é fácil ser leal, e na ausência. E quando você tem a oportunidade de contribuir com algo na vida dele que ele nem está sabendo. Quando você tem a oportunidade de defender ele sem ele ficar sabendo. Quando você tem a oportunidade de assumir, estar ao lado dele, conta comigo, sem ele nem ter pedido isso a você. Isso pra mim é lealdade. Tem um terceiro ponto também que você inclusive falou isso pra mim, é a diferença de lealdade e comprometimento, já. Sim, a lealdade é o nível que, cara, independente do que aconteça, conta comigo. O comprometimento é o seguinte, olha, exemplo, eu trabalho numa empresa, eu sou comprometido, mas por quê? Porque ela paga meu salário. A lealdade não tem a ver com o que você recebe, tem a ver com a decisão. O comprometimento muitas vezes ele vem de acordo com o que você recebe da pessoa. Entendeu? Então as pessoas são comprometidas com você porque elas têm interesse em algo que você tem. Elas não são leais a você. Então, exemplo, a lealdade, se você perder tudo, cara, eu continuo sendo seu amigo, eu continuo sendo leal a você, porque a lealdade é o nível onde não tem mais a ver com o que você faz ou com o que você tem a ver com quem você é. O comprometimento tem a ver com o que eu ganho com isso. Entendeu? O comprometimento tem a ver com o senso de pertencimento. Eu me sinto parte de um projeto, por isso que eu sou comprometido com ele. Lealdade não. Lealdade é independente da fase, independente do que você tem, independente de quem você seja, eu tô do seu lado, conta comigo. Boa. Ficou alguma dúvida, meninos? Você acha que a lealdade pode ter níveis? Tipo, hoje eu sou mais, amanhã eu sou pouco menos, mas ainda sou? Eu não consigo enxergar como nível. Eu sempre fui muito leal às pessoas, entendeu? Que facilitam a minha vida, que eu gosto. Eu acho que tem nível assim, você tem amigos que você é leal, tem pessoas que você é leal. Então, pessoas que te ajudaram na sua vida, você é leal a elas. Se elas precisarem, você tá ali porque você vai honrar, porque, enfim. Agora, tem amizades, tem conexões que já vai para outro nível, tipo assim, da amizade íntima. Igual o Thiago fala, exemplo, posso ser leal de um amigo estratégico? Posso. Posso ser leal de um amigo necessário? Posso. Posso ser leal de um amigo íntimo? Posso. Então, talvez os níveis seja isso, de acordo com a prateleira que você coloca a pessoa. Então, você colocou ela na prateleira de estratégico, ok. Na prateleira de necessário, na prateleira de íntimo, mas todos, igual eu sou leal às pessoas. Tanto que se eu não gostar de algo, você percebe. Entendeu? Exemplo, quem vem para um treinamento comigo, vocês me conhecem, um Mentorcast, quem participa da Imersão Evolution, quem está no LS Club, o Cleito não é diferente do Cleito que recebe ali. Pode ver, você chegou ali, a primeira coisa que eu fiz, chamei sua atenção. Foi. Mas esse sou eu, então assim, porque eu sou leal, porque eu gosto, entendeu? Então se eu gosto, para mim é o suficiente, mas ele não gosta de você, não importa, mas eu gosto dele. Então para mim isso aqui é o suficiente, então para mim isso é lealdade. Então, exemplo, se você fizer algo que eu não gostei, eu vou te falar. Se você fizer algo que me incomoda, você vai perceber, porque meu corpo fala, entendeu? Você nunca vai ver eu sorrindo pra você se eu tô com raiva. Não. Então, pra mim, isso é lealdade. Entendeu?
Essa lealdade precisa ser verbalizada ou sua atitude chega na pessoa? A atitude sempre vai falar mais alto do que as palavras. Falar todo mundo fala, irmão. Atitudes são poucos. Entendeu? Então é muito fácil falar em público, é muito fácil falar o que as pessoas querem ouvir. Ter a atitude que é difícil. Então, exemplo, sabe por que exemplo, dentro desse nosso processo na saída do instituto, nós permanecemos juntos como amigos, como mentor, como conselheiro, como irmão, porque as atitudes falaram mais alto, não foram as palavras. Entendeu? Então, quando a atitude que eu tive com ele e ele comigo mostrou a lealdade que nós temos um com o outro. Não foi o que eu falei. Entendeu? Então, para mim as palavras são importantes, mas o que mostra realmente quem você é são as atitudes. Exemplo, eu aprendi que a melhor maneira de você pregar o evangelho é através das atitudes. Subir num altar e falar e pregar, qualquer um pode fazer. Mas é a atitude do dia a dia que realmente vai comprovar se você tem uma vida com Deus ou não. É isso. Entendeu? É a atitude quando você tem a oportunidade de ajudar uma pessoa e ninguém fica sabendo pela atitude que você teve que mostra quem você é. Falar que eu ajudei as pessoas é fácil, mas e aí? Ajudou quem realmente? Porque quando você não tem necessidade de falar. Pode ver que é a primeira vez que eu estou falando de lealdade. Eu nunca falei de lealdade em nenhum lugar. É a primeira vez que eu coloquei lealdade como um dos pontos importantes na vida. Entendeu? Porque não tem essa necessidade. Mas é que dentro do contexto faz sentido. Então, quando você não precisa falar. E você acha que, mesmo que as fases da vida da pessoa mude, a lealdade continua? Por exemplo, eu e o Teixeirinha aqui somos amigos, aí ele vai por um caminho aí que eu não Na minha adolescência, eu era leal aos meus amigos. Morava em Carapicuíba, leal às pessoas. Moro em Alphaville, leal às pessoas. Fui para os Estados Unidos, leal às pessoas. Na minha fase mais difícil, eu era leal. Nunca tive essa coisa do fingir que gosto da pessoa, do interesse. Não, sempre fui leal. Então, não tem a ver com fase. Tem a ver com o que está dentro de você. E o que está dentro de você, independente da fase, você sempre vai colocar para fora. Entendeu? O que muda é que conforme a fase vai melhorando, você consegue às vezes atingir mais pessoas no sentido de honrar, no sentido de conhecer. É isso. Mas o princípio em si, o que está dentro de você, independente do ambiente. Então, exemplo, independente do ambiente, eu sempre vou ser leal às pessoas. Se eu não tiver afinidade, porque se você falar assim, alguém que você não gosta, não vem ninguém na mente. Alguém que você não tem muita afinidade, alguém que me incomoda, talvez venham algumas pessoas. Mas eu tenho clareza também que aquela pessoa me incomoda porque provavelmente o comportamento dela está dentro de mim. Então eu faço a leitura e aquilo me incomoda. Entendeu? Não é porque eu não goste. É que talvez eu não tive a oportunidade de conhecer realmente quem ela é. Ou porque ela está me falando uma coisa e eu estou sentindo outra. Ela está falando que eu gosto de você, mas a prática, não, ela não comprova isso. Entendeu? Mas eu não tenho essa coisa do não gosto de alguém. Não, se você perguntar quem você não gosta, cara, não vai vir ninguém. Talvez quem você não tem afinidade só porque eu não tive oportunidade, mas com pessoas eu sou muito tranquilo. Podemos? Podemos. Ficou alguma dúvida, Malvão? Não. Deus te achou aí, Varão? Várias vezes. Então, agora eu põe em prática. Porque toda vez que eu encontro uma Malvão, ele fala, cara, Deus me achou. Mas aí você encontra de novo, fala assim, e aí, o que você fez? Não, então, eu ainda tô vendo. Eu não pus em prática ainda. Deus te achou mais uma vez. Bem com os comprovantes. É isso aí. Eu fiz aqui, ó. Mas tá lá pedindo, tá orando. Cara, faz isso, aqui vai... Mas enfim, vamos lá. Liberei que tinha que liberar. Como diz um casal, como ficou um casal de amigos meus, falei tô leve. Falei tô leve. Amém. Olha só, quero te fazer um convite, você que chegou até o final, porque olha só, esse talvez foi um dos episódios maiores em termos de tempo que nós fizemos, entendeu? Tava com saudade de vocês. Então, obrigado. não se empolga não, Varão. Daqui a pouco eu ia pedir um abraço. Olha só, você que chegou até aqui, eu entendo que você precisa estar na Imersão Evolution. Por quê? Repare, no começo do vídeo eu falei sobre o poder do básico. Ali eu tinha uma quantidade maior de pessoas. Mas o poder do básico ele vai ser o start para você ter essa clareza do que você precisa fazer. A Imersão Evolution já é um ambiente de 3 dias comigo, onde você vai aprender sobre gestão emocional, gestão de pessoas e gestão estratégica. A Imersão Evolution é um ambiente de mudança de mentalidade,
um start da transformação e um divisor de águas na sua vida. E eu não estou falando o que eu acho, é o que eu escuto dos alunos que participam. Então, olha só, na descrição desse vídeo tem um link, você vai preencher, aí você vai deixar os seus dados, a equipe vai entrar em contato, vai fazer uma análise se você já está apto para participar. Por quê? São 3 dias comigo, é um grupo seleto de pessoas. Sendo aprovado, você é encaminhado para o especialista, que vai te passar todas as informações e você vai poder fazer a sua inscrição. Mas o que é importante? Que você esteja na imersão, porque se você chegou no final desse vídeo, você precisa estar. Eu quero você comigo na imersão Evolution. Então, coloque os seus dados para a nossa equipe entrar em contato com vocês. Gente, obrigado mais uma vez. Quem agradece, Cleiton? Obrigado pelo carinho Muito bom de sempre. Obrigado porque vocês fazem parte da minha história, vocês fazem parte da história da LF. E com certeza, quando vocês saíram por questões de agenda, por uma série de questões, entendeu? Os meninos chegaram, a Arielle, a Ingrid, o Matheus. O Matheus, você vê que ele quer ser igual a Teixeirinha, o cabelo todo. Ele já até falou que vai raspar também. Faz isso não, ser igual a faz isso não. Teixeirinha. Mas tira o bigode, tira o bigode. Vocês contribuíram, inspiraram e hoje o Mentorcast ele avança, ele cresce. Vocês fazem parte disso. Então que Deus continue abençoando a vida de vocês, que Deus dê discernimento, entendimento e sabedoria para vocês cumprirem o propósito diante daquilo que Ele tem para a vida de cada um. Muito obrigado. Amém. Obrigado você, cara. Deus abençoe a todos e até o próximo episódio. Valeu.